Olá, eu sou a professora Andréia e esse é o canal Biolodeia. Hoje falaremos sobre as ligações químicas. As ligações químicas, elas ocorrem entre os elementos que estão na natureza e formam toda a matéria que há, tanto no nosso planeta quanto em todo o universo. A tabela periódica, ela traz os elementos. Na horizontal, nós vamos ter os elementos em ordem crescente de número atômico. Por exemplo, o primeiro elemento é o hidrogênio, que está logo aqui atrás de mim. O segundo é o hélio. Depois nós vamos ter o lítio, o berílio e depois o boro. E assim sucessivamente, eles têm uma ordem crescente de número atômico na horizontal. Os dois primeiros elementos dessas duas colunas são, na primeira coluna, os alcalinos, na segunda, os alcalinos terrosos, que fazem parte do grupo dos elementos representativos, né, e das famílias A. Nessa coluna aqui nós temos, na coluna 13, nós temos os elementos da família 3A. E eles têm uma organização nisso. Quem está na família 1A, ele apresenta um elétron na última camada. Quem está na família 2A, todos eles apresentam 2 elétrons na última camada. Quem está aqui na família 3A, 3. Na família 4A tem 4 elétrons na última camada. Na família 5A tem 5 elétrons. Na família 6A tem 6 elétrons. Na 7A tem 7. E aqui, nessa coluna azul, nós temos os gases nobres. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Ainda aqui na tabela periódica, os elementos da família 1A e 2A, eles se ligam aos elementos da família 5A, 6A e 7A e formam as ligações iônicas, ou seja, os elementos 1A e 2A da família 1A e 2A são elementos que doam elétrons para os elementos das famílias 5A, 6A e 7A. E aí eles vão formar agregados iônicos. Por exemplo, se nós combinarmos aqui o Na que está aqui, tem 11 elétrons, tem um elétron na última camada, ele vai doar esse um elétron para o cloro, que tem 17, que tem 7 na última camada. Isso vai fazer com que os elementos representativos, eles obedeçam a uma regra que é chamada regra do octeto, ou seja, os elementos das famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, eles são elementos que obedecem à regra do octeto. Eles desejam ficar com 8 elétrons na última camada, exceto o hidrogênio, que só tem um elétron. Então ele se combina para ficar com 2 elétrons na primeira camada, na única camada que ele tem, para ficar igual ao hélio. Os demais, e o lítio também, que doa um elétron, tá? E o berílio também, que pode doar até 2 elétrons, e ficar com 2 elétrons igual ao hélio, que está na primeira camada. Os demais elementos, eles se combinam de maneira que possam ficar com 8 elétrons na última camada. Essas são as ligações que são chamadas ligações iônicas. Aqui nesse slide nós trazemos que as ligações elas podem ser de 3 tipos: iônicas, covalentes e metálicas. Essa é uma ligação iônica, onde o sódio, que está na família 1A, ele vai doar um elétron para o cloro, que na sua última camada só tem 7 elétrons. E aí ele fica com 8 elétrons na última camada. E nós temos aqui o Na combinado com o Cl formará o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós utilizamos. Essas ligações iônicas, elas ocorrem sempre entre os metais com os ametais, que são os elementos que estão do lado direito da tabela, ou com os semimetais, que também estão do lado direito da tabela. Aqui mais um exemplo, o sódio, ele doa um elétron para o cloro, que na última camada tem 7 elétrons. Recebendo esse aqui, ele fica com 8. Combinando esses dois elementos, nós vamos ter o cloreto de sódio, como eu falei antes, é o sal de cozinha. Aqui nós temos um modelo de ligação covalente, ou seja, as ligações covalentes elas só vão acontecer entre os elementos que estão do lado esquerdo da tabela
do lado esquerdo, do lado direito da tabela. E o único elemento do lado esquerdo que faz ligação covalente é o hidrogênio, como nós estamos vendo aqui. O hidrogênio só tem um elétron. O oxigênio na última camada tem 6 elétrons. Então, o que acontece? O hidrogênio ele precisa ficar com 2 elétrons, porque ele só tem um único elétron. Ele faz o quê? Uma ligação covalente. Eles compartilham. Esse hidrogênio compartilha o seu elétron com o oxigênio, que está aqui com 6, e compartilha 1. Então, 6 elétrons do oxigênio mais 1 elétron do hidrogênio, esse oxigênio agora está com 7. Esse hidrogênio se completa porque agora ele tem um dele, mais um do oxigênio, ele tem 2. Então, eles estão compartilhando um elétron aqui. Do lado de cá, esse hidrogênio também está compartilhando o seu elétron com esse oxigênio aqui. Então, esse hidrogênio agora tem 2. Esse hidrogênio do lado de cá tem 2. O oxigênio ele vai ter os seus 6 elétrons, mais esse 7, com mais esse do lado de cá, 8. Então, obedecendo a regra do octeto, nós vamos ter aqui a molécula da água, né? H2O. E nessa ligação covalente, todos ficam satisfeitos, tá? Todos estão dentro da regra do octeto. Aqui nós temos mais um exemplo. Esse hidrogênio, ele está compartilhando o seu elétron, que está em vermelho, com o carbono. O carbono tem 4 elétrons, que são os azuis. E aí ele compartilha um com esse hidrogênio, um com esse hidrogênio de cá, um com esse hidrogênio e um com esse hidrogênio. Esse hidrogênio ficou com 2, esse ficou com 2, esse ficou com 2 e esse ficou com 2. Já o carbono, ele está compartilhando os 4 que ele tem, mais os 4 que ele recebeu dos 4 hidrogênios. Então, agora ele já tem 8 elétrons na última camada. Então, ele está satisfeito dentro da regra do octeto. Ok? Essa é uma ligação covalente, onde os elementos compartilham os seus elétrons. Ninguém dá nada a ninguém. Há um compartilhamento de elétrons. Aqui nós temos uma liga metálica. Por quê? Porque as ligações metálicas, elas se dão entre os metais e principalmente os elementos de transição. Ouro, cobre, zinco, níquel, platina, prata. E aí, quando eles são fundidos, tá? Eles se misturam e formam as ligas metálicas. As ligações químicas que ocorrem entre os metais são as ligações metálicas. E aqui eu trago um metal que é colocado nos aparelhos dentários, tá? Que é uma liga metálica, não é formado por um único metal, é formado por vários metais. E essas combinações entre os metais, geralmente ela é desenvolvida em indústrias e é feita pelo homem, para satisfazer as necessidades da sociedade, tá? Então, é necessário que sejam produzidas ligas metálicas mais resistentes, que não oxidem como o ferro, ou que tenham uma redução em sua oxidação. E aí são produzidas essas ligas metálicas de acordo com a necessidade de mercado e o valor. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Também deixe os seus comentários. Um grande abraço.